Shalom Adonai, bom dia a todos, estamos dando início a mais um momento para termos aqui a oportunidade desta aula para construirmos algumas propostas de assuntos relevantes. Hoje iremos tratar sobre algumas figuras de linguagem que foram inclusive desenvolvidas e trabalhadas dentro dos ensinos de Jesus. Principalmente são visíveis e são muito bem absorvidas quando nós podemos ler os evangelhos sinóticos e ver a incidência delas em alguns dos ensinos de Jesus de uma forma bem enfática. E nós vamos no início tratando sobre a alegoria. Alegoria essa que foi uma figura de linguagem que estava sempre presente em algum momento dentro do contexto, do método pedagógico de Jesus, as parábolas, que também não deixa de ser uma figura de linguagem. A ênfase da alegoria, como até um método considerado interpretativo, ele vai surgir a posteriori aos eventos dos evangelhos sinóticos, E vai ter como assim um forte embasamento o desenvolvimento que irá ocorrer deste método pelas escolas teológicas da antiguidade tardia, principalmente a escola de Orígenes, E o seu prolongamento também por todo um contexto de Idade Média como método plausível da interpretação bíblica. Uma outra questão importante conforme até o próprio Hunter vai falar num de seus livros, que o lugar onde a alegoria mais se desenvolveu foi na escola de Alexandria, como já acabamos de falar, a escola conduzida por Orígenes, que tinha como diretor o Clemente e o Orígenes era o grande mestre, Esse método não ficou restrito também somente a Alexandria, mas o próprio pai da igreja, Agostinho, Agostinho de Hipona, adotou esse método da alegoria até para interpretar algumas parábolas. Hunter comenta, inclusive, que Agostinho tinha um gosto especial pelo exercício da ingenuidade e que esse método exegético ele gerava principalmente esse sentido, Provavelmente até por conta de um olhar retórico ou até uma questão de uma avaliação de pregador, que ele vai perceber que a alegoria ela tinha uma possibilidade, uma condição de captar a atenção dos seus ouvintes. Uma outra questão também importante de nós considerarmos é a reação contemporânea à corrente alegorista da Alexandria, que foi a escola de Antioquia, a escola de João Crisóstomo, conhecido mais como Boca de Ouro, E um dos poucos redutos da oposição a tal método foi o João Crisóstomo, então, que ele foi um grande opositor deste método e confrontou esse método através dos princípios pedagógicos da escola de Antioquia. Entretanto, o método alexandrino, que era um método alegórico, ele prevaleceu. E o desenvolvimento histórico que ocorreu nos dá motivos plausíveis até para dizer que a alegoria de Alexandria ela prevaleceu sobre o bom senso de Antioquia e foi condenada por seu método frio e não emocional, certo? Enquanto a exegese de Alexandria respondia às necessidades emocionais da época. Então, dentro desse confronto da escola de Alexandria com a escola de Antioquia, referente ao método alegórico, acaba que a escola de Alexandria prevalece o confronto e vai ter maior aceitabilidade o seu método pelas questões que se vê que é um método mais voltado a impactar o ser do que o método de Antioquia. Agora, uma preferência dos intérpretes medievais é que as parábolas pareciam cumprir um propósito
até de alcançar os ouvintes ao serem, vamos dizer assim, abordadas como alegorias. Tá? E uma outra questão também, desta forma, é que ao longo do período da Idade Média, a alegoria continua a desenvolver-se. Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai reforçar o método alegórico por meio de uma coletânea de citações sobre os evangelhos, a qual ele vai legitimar como interpretação dos evangelhos dos pais alegóricos. Tá? A alegoria, então, vai permanecer firme até mesmo, vamos dizer assim, diante das rupturas da reforma protestante e da crítica textual da modernidade, tá? Continuando, inclusive, como uma chave mestra para a interpretação das parábolas. E aí nós vamos ver Hunter dizendo que o retorno aos estudos clássicos da Renascença e o novo interesse nas línguas originais da Reforma permitiu uma nova abordagem às parábolas, mas estas ainda foram de forma periféricas e pouco produtivas. Então Lutero, por exemplo, ele não vai fazer muito diferente dos que fizeram os pais alegóricos ao abordar as parábolas. Então ele vai também trabalhar com o método alegórico na interpretação das parábolas. Então a única diferença que nós podemos ver foi o conteúdo com que encheu as alegorias, ou seja, os princípios favoritos do Evangelho. E aí outros reformadores também foram tomando passos mais substanciais, como até buscar o significado natural das parábolas, definir o ponto central em uma pequena e clara sentença, né? Outros vão surgir com algumas reações às parábolas em meio ao contexto da época das reformas protestantes, reformas na Suíça, reformas na Holanda, reformas na Alemanha, tá? E Hunter vai apresentar uma falácia, inclusive, de Juan Maldonado, que foi um jesuíta hispânico que vai criticar o método alegórico ao dizer que todos aqueles detalhes que eram, vamos dizer assim, apenas decorativos e não precisavam de uma interpretação especial, eles vieram a ser pontuais. Tá? E aí, Blomberg, que é um célebre autor na área dos evangelhos, ele vai demonstrar que, assim como a maioria dos intérpretes até o final do século, vamos dizer assim, 19, tá? Os estudiosos continuaram a achar várias lições e símbolos em quase todas as parábolas. Hunter, por exemplo, vai afirmar que no século 17 a 18 a Bíblia foi mantida, tá? Em uma redoma de vidro como um livro sagrado considerado até intocável, o que impediu qualquer desenvolvimento que nós podemos considerar alternativo para que ocorresse um uso e uma interpretação das parábolas ao longo da Idade Moderna. E aí nós vamos ver que essa mudança ocorre com o surgimento do cristianismo bíblico no início do século XIX, tá? E ainda assim, algumas figuras centrais da interpretação bíblica da época vão manter-se na prática da alegorização e na interpretação das parábolas utilizando o método alegórico. Tá? Uma outra questão também que eu quero colocar aqui, que vai falar Blomberg no seu livro Introdução aos Evangelhos, é dizer que, apesar das vozes periódicas, vamos dizer assim, que clamaram por uma mudança, como o caso de Crisóstomo do período da patrística, João Crisóstomo, tá? Aquino, no período medieval, e depois também João Calvino, na Reforma, eles foram incapazes de evitar o prosseguimento da alegoria consistente em suas exegeses. Então a perspectiva de uma abordagem alegórica e as parábolas por quase 19 séculos parece ter assim duas razões. A primeira é que, conforme vai explicar o Blomberg, ela vai ser uma narrativa com significado literal, metafórico em uma essência alegórica. Segundo, que não podemos somente rejeitar o uso de alegorias, tá?
se a praxis hermenêutica persistir com as mesmas características, e a segunda é a que, podemos dizer assim, a interpretação alegórica vai permitir aos intérpretes um encontro com seus ideais e com as suas doutrinas favoritas em qualquer lugar que seja das Escrituras. Uma outra questão também que eu quero aqui colocar e pontuar, que ao longo desses 19 séculos, a alegoria ela se difundiu e se desenvolveu e se aprofundou de uma tal forma nas parábolas, que até o Kenneth Bailey vai falar que a confusão e a falta de sentido foram consequências quase que inevitáveis, tá? E esta, quem sabe, foi a grande causa, né, da mudança no uso das parábolas ao longo, podemos dizer, desses tantos anos. E se o pagão Galen, tá, viu os cristãos embasando sua fé no segundo século a partir das parábolas, nós chegamos ao fim do século XIX com as parábolas deixando de ser fonte para a fé cristã e sendo limitadas somente ao uso ético. Essa que é a verdade defendida até por Kenneth Bailey no seu livro, né, sobre parábolas também. Tá? No século XX, o século das parábolas, né, já apesar dos esforços da crítica textual e podemos dizer assim, do confronto que a crítica textual impôs, somente no final do século XIX e início do século XX é que vão surgir os principais avanços já acerca do estudo e interpretação das parábolas de Jesus. Tá? Por exemplo, Adolf Hullinger, tá, foi o pioneiro dessa nova fase nos estudos sobre parábolas. Ele, inclusive, entendia que o verdadeiro propósito da parábola era fazer com que o interlocutor dê assim o seu assentimento ao que está sendo expresso por ela. Tá? Isso até vai se dar não ao se referir à coisa de uma forma direta, mas a se fazer uma espécie de rodeio através de um relato fictício, e até que podemos dizer, em outras palavras, a parábola vai ser promovedora de um rompimento com a resistência de se admitir uma verdade não conhecida ao levar o interlocutor para algo que se admite e se absorve de uma forma plausível e fácil, tá? Uma outra questão também que podemos colocar aqui é que esse trabalho do Hullinger foi uma inauguração até de uma nova época na interpretação das parábolas. Até a sua própria proposta de uma nova metodologia de interpretação vai trazer as parábolas a um centro de discussão acadêmica no século XX. Tá? Então, para Hullinger, as parábolas vão visar claramente uma clarificação da verdade através de um caráter argumentativo. Então, cada uma delas vai possuir uma única ponta que vai desprender o princípio hermenêutico. E essa busca desta ponta vai se tornar justamente a tarefa do exegeta ao levar a interpretar a parábola como uma unidade, tá? Uma unidade que sem vir a fraccioná-la de ampliações parciais e também até, como propõe Hullinger, questionando a interpretação dada pelos evangelhos, pois a seu ver, Hullinger, ao seu ver, vai dizer que as parábolas não vão ilustrar uma norma sapiencial, tá? Uma norma, vamos assim, de plausível com a sabedoria do veterotestamentária, da sapiencial, mas vai se iluminar uma situação difícil em que se encontra a pessoa que se diz ou que vai se direcionar a parábola. Então, nós vamos ver que esse obter o consenso e até o próprio convencimento, tá, que ocorre com a parábola, as parábolas, no aspecto, vão se livrar da alegoria e vão se tornar como símiles e vão se concentrar como um ponto central de cada uma delas, a símile. Tá? Já Blomberg vai detalhar um pouquinho melhor e vai dizer que esta virada na interpretação das parábolas vai permitir
uma incoerência múltipla na interpretação das parábolas, aonde vai ser posto em questão, após muitos anos, não é essa questão de interpretação, mas o método em si, tá? E até no seu segundo volume, ele vai introduzir uma abordagem própria para a interpretação das parábolas, insistindo que a forma parabólica é longe de alegórica, como é inclusive concebida, e que cada uma dessas passagens tem apenas um ponto central. Tá? Apesar de ser um trabalho, vamos dizer assim, inovador e pioneiro na história da interpretação das parábolas, Bullinger não foi bem aceito em todas as suas instâncias acadêmicas no século XX. O próprio seu trabalho vai passar a ser constantemente revisto, reavaliado, com falhas que vai ser até inclusive constantemente enfatizadas por outros autores, como uma acusação de ter feito uma tarefa hermenêutica pela metade, e ao dizer que a parábola existe para mostrar, tá, apenas um ponto central, sem apresentar a qual é este ponto, certo? Então, outra crítica também que foi feita ao trabalho de Bullinger é que a pequena minoria de acadêmicos do período ali de metade do século XX estudava as parábolas de uma forma rabínica, tá? E a crítica partia da origem de um pensamento que Bullinger foi aquele que criou o método interpretativo a partir das convicções aristotélicas, tá? Então, Baumberg vai dizer que as histórias contadas pelos rabinos antigos desenvolviam regularmente 2, 3 ou 4 personagens em detalhes, vamos dizer assim, de um direcionamento até alegórico. Mesmo até quando não encontrasse algum significado simbólico nos elementos que nós podemos considerar restantes de cada passagem. Então, a crítica ao método de Bullinger vai ganhar um volume muito maior quando os outros acadêmicos vão passar a notar que os intérpretes que adotavam a abordagem de um ponto central continuavam a discordar acerca de qual era esse ponto central em cada parábola. Tá? Então, nós podemos dizer e defender que esse esforço, não é, que Joaquim Jeremias, tá, desenvolveu na sua obra sobre as parábolas de Jesus, vai ser promovedor de uma formulação de uma série de parábolas, tá? E vai também desenvolver uma busca pelas questões principalmente hipotéticas e principalmente com levantando as intenções teológicas e polêmicas dos escritores do Evangelho. Tá? Uma outra questão também que as perspectivas das parábolas de Jesus foi a vertente mais produtiva. Joaquim Jeremias, como seu grande expoente, né, o grande teólogo do Novo Testamento, teólogo contemporâneo, ele percebeu que não chegou ele a reconhecer a especificidade das parábolas enquanto parábolas, já que ele reduziu a condição de um instrumento para formular uma doutrinação teológica. Tá? É inclusive que o Charles Studd, nessa linha interpretativa também do Joaquim Jeremias, vai compreender as parábolas como uma expressão natural de uma mente que vê verdade melhor em imagens concretas do que concebe isso em abstrações. Tá? Então, Tude, ele é um propositor de uma interpretação às parábolas sob um olhar de uma escatologia realizada, tá? Que de forma, inclusive, que ele vai utilizar recursos de uma ilustração considerada dramática para assim estar ajudando os homens a verem os eventos diante de seus olhos, feitos assim por Jesus, que Deus os está confrontando em seu reino, poder e glória, e a parábola marca esse momento como uma hora de decisão. Então, concluindo, Dude vai dizer que os feitos de Jesus, eles vão marcar uma consumação escatológica, de forma que as suas parábolas não são somente uma analogia,
mas possuem uma afinidade intrínseca com a efetivação do reino de Deus entre a ordem natural e a espiritual. Assim, a parábola não é vista enquanto parábola, mas sim como uma manifestação de julgamento da situação presente, através, inclusive, de uma situação que nós podemos considerar imaginada, e de forma que a sua interpretação não irá consistir na decodificação dos vários elementos da história. Então, ele não vai descartar os elementos históricos, mas vai, muito pelo contrário, os colocar em função do presente, tá? E os elementos históricos vão mostrar o caminho até para uma aplicação das parábolas na própria contemporaneidade, tá? Dude, inclusive, vai trabalhar, conforme também o Joaquim Jeremias, considerando as parábolas como armas em uma situação de conflito, mas em âmbitos escatológicos, tá? Por isso ele vai defender que são ensinamentos que podem ser aplicados e reaplicados de uma forma frutífera para todo tipo de situações que nunca foram contempladas na época em que elas foram construídas e que foram discorridas. Então essa foi a nossa aula sobre a interpretação acadêmica da proposta e perspectiva pedagógica das parábolas.